Capítulo 383, Uma luta amarga. Tradução, GP Revisão, Rafael Visquece, GP. Bang bang bang. Um gigantesco pico de colina atravessou aquele grande e imponente salão, fazendo com que vários pilares de pedra fossem diretamente destruídos por aquele impacto aterrorizante. Instantaneamente, a poeira cobriu toda a arena, enquanto rochas gigantescas caíram. Rosnado. Sob a sombra daquele pico de colina, uma figura gigantesca e sangrenta, cheia de um fedor monstruoso e sangrento, uivava. O cheiro forte parecia ter transformado o grande salão em um oceano ensanguentado. Dó. Finalmente, aquele pico de colina e a figura sangrenta colidiram no meio da arena. Instantaneamente, um rugido de abalar a terra soou. Então, todo o imenso salão começou a tremer neste momento, enquanto incontáveis pilares de pedra foram destruídos devido a esse terrível impacto energético. Enquanto aquele impacto aterrorizante varria o grande salão, incontáveis pequenos espelhos de luz espalhados pelo grande salão explodiram instantaneamente. Esses minúsculos espelhos de luz eram precisamente o equipamento usado para refletir a cena que ocorre no grande salão de volta à tela. No entanto, ninguém esperava que todos explodissem completamente. Quando os espelhos de luz explodirão, uma tela em uma parede alta do lado de fora do grande salão instantaneamente tremeu, antes de se acalmar enquanto Lin Fan e o resto olhavam atônitos. Quando viram essa cena, a ansiedade no coração de Lin Fan e do resto aumentaram. Quando se viraram para olhar um para o outro, todos os rostos estavam um pouco feios. Assim que atingiu o clímax da luta, tal situação realmente ocorreu. Isso fez com que alguns ficassem tão agitados que quase vomitaram sangue. Relaxem todos. O impacto causado por sua luta é simplesmente enorme demais. Não há nada que possamos fazer sobre isso. Mo Jingxian sorriu ao consolá-los. Este grande salão foi construído a partir de materiais únicos e era extremamente sólido. Além disso, ele ainda tinha a capacidade de bloquear qualquer espionagem da energia mental. Portanto, agora, naturalmente, eles não poderiam entrar para consertar o problema e só esperariam silenciosamente pelo resultado final. Quando ouviram as palavras de Mo Jingxian, a multidão não conseguiu relaxar. Lin Fan franziu as sobrancelhas, enquanto a ansiedade enchia seus olhos. Não ser capaz de observar sua luta era definitivamente torturante para ele. Lin Fan, por que você está tão ansioso? Depois de um tempo, eles devem ser capazes de concluir a luta. Naquela época, saberemos o resultado da batalha. Em contraste com um ansioso Lin Fan, Wang Lei riu como se soubesse que a luta estava ganha. Apesar de Lin Do ter conseguido sobreviver a algumas trocas com Wang Zhou, este ainda não havia usado seu movimento de mortal assinatura. Portanto, uma vez que ele usasse, Lin Do certamente seria derrotado. Lin Fan olhou friamente para Wang Lei, que estava rindo cordialmente. No entanto, ele não se incomodou em discutir com ele. Então, ele se virou e olhou para a grande arena em frente a esse muro alto. De um lado da arena, havia 5 passagens que ligavam ao grande palácio. Os 5 que conseguirem sair dessas passagens irão obter com sucesso cada um dos 5 lugares. Quanto a saber se Lin Do poderia se tornar um dos 5, teria que depender de suas habilidades. Dentro do grande salão, a poeira encheu os horizontes, enquanto os grandes pilares de pedra estavam todos tortos. Todo o grande salão parecia extremamente confuso. Uf! No canto do corredor cheio de poeira, Lin Do pisou na prisão do pico pesado, enquanto ele pairava no ar.
Sua respiração estava um pouco irregular enquanto correntes de potente poder Yuan giravam em torno de seu corpo enquanto ele olhava diretamente para a poeira espalhada abaixo. Certo era dizer que Wang Guizhou foi realmente um gênio talentoso que nem Lin Langtian poderia suportar. Mesmo quando enfrentou o aterrorizante ataque de Lin Do, ele não recuou. Em vez disso, em seu confronto anterior, Lin Do sentiu que, apesar de ter a ligeira vantagem, não era suficiente para ele assumir o controle da situação. Neste momento, o grande salão havia se aquietado substancialmente, enquanto a poeira lentamente se acomodava antes de finalmente se dissipar. Então, os olhos de Lin Do suavemente encolheram quando ele viu um buraco gigantesco no meio daquele grande salão. Enquanto isso, o corpo de Wang Guizhou pairava no meio daquele buraco, enquanto uma grande sombra ensanguentada envolvia seu corpo. Ao mesmo tempo, um potente cheiro de sangue se espalhou lentamente. O cabelo de Wang Guizhou estava espalhado por aquele impacto aterrorizante. Enquanto ele levantava a cabeça lentamente, seus olhos estavam completamente vermelhos de sangue enquanto ele olhava para Lin Do, antes de dizer lentamente, eu acredito que você tem as qualificações para se juntar a Lin Langtian, no entanto. Nem Lin Langtian pode me derrotar hoje. Não só posso me igualar a ele, como também posso derrotá-lo. Assim como eu vou derrotar você. Lin Do riu, antes de seus células de mão mudarem. Então, a prisão do pico pesado começou a girar, antes de um halo preto de repente sair violentamente daquela prisão do pico pesado e se prender diretamente Wang Guizhou dentro dele. Mundo da gravidade. Um rugido profundo emergiu prontamente dos lábios de Lin Do. Então, o solo abaixo de repente começou a rachar. Na verdade, até mesmo o corpo de Wang Guizhou, que pairava no ar, foi imediatamente empurrado para o chão, antes de ser preso ao chão até os joelhos. Com base na cena, parece que a gravidade na área cercada por esse halo preto brilhante se tornou extremamente forte. Claro, isso foi exatamente o que estava acontecendo. À medida que Lin Do se tornava cada vez mais familiarizado com a prisão do pico pesado, ele foi capaz de descobrir lentamente novas formas inovadoras de usá-la. Neste momento, por exemplo, o mundo da gravidade, contanto que estivesse dentro do halo brilhante, a gravidade nesta área foi aumentada várias vezes e fez com que alguém sentisse como se estivesse preso em areia movediça. De fato, alguns indivíduos mais fracos nem sequer seriam capazes de se mover. Enquanto isso, embora certos praticantes mais fortes pudessem suportar a gravidade, sua velocidade também diminuiria. Estrondo. Quando ele viu que Wang Guizhou estava preso por aquele halo brilhante mundo da gravidade, Lin Do violentamente lançou ambos punhos. Instantaneamente, uma sombra de punho excessivamente cruel uivou, como uma tempestade, enquanto chovia sobre Wang Guizhou. Ao enfrentar o poderoso ataque de Lin Do, Wang Guizhou evidentemente queria evitá-lo. No entanto, quando ele tentou se mover, ele percebeu que seu corpo originalmente ágil havia se tornado tão lento quanto uma tartaruga. Assim que ele puxou a perna para fora do chão, a outra perna afundou mais fundo no chão com um plop. Dó dó dó. Devido a este atraso, o ataque de Lin Do choveu imediatamente antes de aterrissar completamente no corpo de Wang Guizhou. Imediatamente, seu corpo foi atirado como uma bala de canhão, antes de causar uma marca de centenas de metros no chão. Então, ele finalmente bateu contra um pilar de pedra. Depois que ele foi repentinamente punido por Lin Do, a expressão de Wang Guizhou ficou extremamente sombria. Limpando o rastro de sangue em seus lábios, assim quando ele queria ficar de pé, os células de mão de Lin Do mudaram antes que o halo preto brilhante disparou mais uma vez, e fez com que seu corpo quase na vertical afundasse novamente. Se você me irritar, certamente vai se arrepender.
Aquelas estranhas sombras brilhantes evidentemente fizeram Wang Zhou ficar extremamente indignado. Seu corpo tremia suavemente, enquanto o tom vermelho sangue em seus olhos ficavam cada vez mais vermelho sangue. Era como se sangue fresco fosse escorrer. Grande celo divisor do oceano desolado. A expressão de Lin Do era calma quando ele ignorou completamente os rugidos de Wang Zhou. Enquanto os céus da mão dele mudavam, o formidável poder Yuan, que parecia uma onda, apareceu atrás das costas. Então, um selo brilhante que continha uma força que era várias vezes mais poderosa do que o ataque anterior, disparou a uma taxa aterrorizante antes que ele voasse violentamente em direção a Wang Zhou. Enquanto olhava para aquele poderoso ataque, o corpo de Wang Zhou tremia suavemente, enquanto seu rosto se tornava extremamente sombrio. Então, de repente, ele apertou em sua mão a lança de sangue Ajura demoníaco, antes que sua palma passasse pela ponta daquela lança. Instantaneamente, sangue fresco jorrou. Ualala! Quando seu sangue fresco jorrou, uma luz sangrenta instantaneamente jorrou de sua lança de sangue Ajura demoníaco de todas as direções. No entanto, desta vez, o brilho sangrento não se transformou em uma chuva de sangue, ao contrário, era como incontáveis vermes, caíssem no corpo de Wang Zhou. Quando a luz sangrenta entrou, na frente dos olhos de Lin Do, a aura de Wang Zhou subitamente cresceu a um ritmo assustador. Enquanto isso, na superfície de seu corpo, um brilho sangrento flui como se tivesse formado em uma figura humana peculiar. Aquela sensação era como a alma de sangue dentro da sua lança de sangue Ajura demoníaco se fundir a Wang Zhou. Rosnado. Os olhos de Wang Zhou estavam vermelhos de sangue quando de repente ele levantou a cabeça. Então, um grunhido profundo, que parecia apenas um sangue sólido, varreu a espuma, antes de rasgar diretamente o halo preto brilhante. Lin Do, prepare-se para morrer. Depois de soprar aquele halo preto brilhante, o corpo de Wang Zhou na verdade mostrou sinais de liquefação como se ele estivesse se transformando em sangue. Então, o corpo dele envolveu sua lança de sangue Ajura demoníaco. Apocalipse do sangue demoníaco. Correntes de sangue voavam maniacamente daquela lança de sangue Ajura demoníaco e parecia que o salão inteiro havia se transformado em um mar de sangue. Enquanto isso, Wang Zhou realmente se fundiu com essa lança. Instantaneamente, aquele mar de sangue se separou, enquanto uma luz avermelhada e extremamente escarlate rugia com uma força selvagem e irrefriável. Bang bang bang. Várias rachaduras começaram a aparecer no meio do grande salão. Todo o grande salão especialmente construído começou a desmoronar gradualmente. A expressão de Lin Do era solene enquanto ele olhava para aquele raio sangrento que chegava. De sua superfície, ele podia sentir o cheiro forte da morte. Ele sabia que, se fosse atingido, morreria imediatamente. Este movimento foi o ataque mais aterrorizante de Wang Zhou. Uf! Depois de respirar profundamente, cheio de um fedor sangrento, todo o poder Yuan no corpo de Lin Do era como uma erupção vulcânica quando ele irrompeu. Ele sabia que esta seria sua última luta. Se ele conseguisse bloqueá-lo, ele venceria. Se ele falhasse, ele morreria. Potente poder Yuan girou em torno do corpo de Lin Do. Prontamente, ele segurou a palma da mão, antes que a esteira de oração da acumulação espiritual aparecesse. Instantaneamente, um feixe de luz de essência de poder Yuan penetrou no horizonte. Então, Lin Do lentamente esticou a palma da mão, antes que um dedo lentamente se projetasse devagar. No instante em que seu dedo se projetou, todo o poder Yuan em seu corpo jorrou como ondas gigantescas. Instantaneamente, um rugido infinitamente profundo ricocheteou através deste corredor sangrento e grande. Desolação do grande dedo celestial aprisionador,
quarto dedo quebrando o universo.